No livro de Romanos, capítulo 12, 2 versículos, os 2 primeiros, esse texto muito dos irmãos já o sabem de cor, de tão conhecido que é, texto bastante central. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero falar hoje sobre a importância da consagração do crente. O que é consagração de fato? Vamos orar a Deus. Senhor, pedimos que o Senhor unja nossos ouvidos e mentes para ouvirmos a Tua palavra. E, ó Deus, aquilo que for pregado, anunciado, através do Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, não seja de nenhuma forma jogado no campo de esquecimento. Pelo contrário, ó Deus, fala a nossa alma e ajuda-nos a colocar em prática tudo aquilo que temos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que recebemos de Ti nessa noite. Que não seja mais uma noite de ensinamento, apenas que não seja mais uma meditação além na Tua palavra, mas seja uma palavra transformadora para o nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Era ano de 1983, eu era adolescente ainda, me matriculando no Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, no curso técnico de mecânica, chamada naquela época de mecânica industrial. E nós aprendemos um ano de teorias, todas as teorias em torno dos equipamentos, em torno de tudo que acontecia na mecânica. Isso tudo dentro da sala de aula, e todos nós ali recebemos aqueles ensinamentos e provas e trabalhos e cálculos, etc. Mas do segundo ano em diante fomos para a prática. E aquilo foi um enorme susto para grande parte da turma de alunos, inclusive para mim. Porque daí, da teoria da sala de aula, nós estávamos indo para a oficina, para lidar com torno, fresadoras, retífica cilíndrica, equipamentos perigosos, equipamentos que exigiam muitíssima atenção. Havia perigos de acidentes, de atrapalhadas entre os adolescentes ali, e os professores ficavam assim, nervosos, atentos, porque todo aquele equipamento poderia gerar algum problema se alguém não soubesse usar. Parece que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele faz a mesma coisa. Do capítulo 1 até o 11, ele expõe toda a obra salvífica de Cristo. Ele fala sobre a queda, sobre o pecado, sobre a graça, sobre o perdão, sobre a justificação, sobre a eleição, sobre a glorificação. E quando passa do capítulo 11 para o 12, ele começa a falar de prática cristã. Como que a dizer, até o presente momento, quem estava na epístola a Romanos estava na sala de aula. Agora, do capítulo 12 em diante, nós vamos para a oficina. Nós vamos conhecer tudo isso na vida prática da igreja, do povo de Deus. E por isso que aparece essa conjunção, pois. Rogo-vos, pois, irmãos. A ideia do pois é como que a dizer, depois de tudo que ouvimos, agora vamos colocar em prática. Rogo-vos, pois, a vida depois da conversão, a vida depois do encontro com Deus, a vida depois da justificação em Cristo, é a construção depois do alicerce. Pois bem, e aí ele começa trabalhando exatamente essas questões que vamos ver, que diz respeito à consagração do crente. O que é consagração? Pois bem, esses 2 versículos talvez são os que mais nos ensinam na Bíblia Sagrada o que é
consagrar a nossa vida a Deus. E alguns elementos aparecem aqui nesses 2 versículos. O primeiro deles é corpos consagrados a Deus no altar. Depois de tudo que se ouve a respeito da vida com Deus, existe uma chamada do apóstolo Paulo, da palavra de Deus, para realmente consagrar a nossa vida. E começa com isso: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Corpos consagrados a Deus. Por que ele está escrevendo isso? Começa escrevendo isso porque nessa época que ele está escrevendo, havia uma teoria entre os gregos que quanto mais bonito fosse o corpo do homem ou da mulher, quanto melhor ou maior fosse a beleza física, mais próximos esses seres, mais aperfeiçoados esses homens, essas mulheres estariam, quem sabe, mais agradáveis aos deuses, chamada divinização do corpo. É aquela ideia de que aqueles homens e mulheres estariam mais próximos da perfeição, com um corpo bonito, lindo e escultural. Agora, quando olhamos para a nossa nação, o nosso tempo, o nosso país e também, por que não dizer, o nosso mundo, parece que as pessoas estão de alguma forma voltando a esse estilo de ser, como que a adorar o seu corpo, a sua beleza, como que a se importar demais, excessivamente com a beleza física. Basta dizer que o Brasil é o 4º país do mundo do consumo de cosméticos. Isso já diz alguma coisa. É o 1º país em cirurgias estéticas em homens e adolescentes e jovens. É o país onde existem pessoas que chegam a passar 8 horas por dia numa academia para esculturar o seu corpo, para embelezar o seu corpo. E aí você não sabe mais o que é necessidade e o que é futilidade. Eu não estou querendo dizer que você não deva praticar um esporte. Deve sim, eu incentivo a isso, né? Por causa da saúde, por causa do bem-estar, mas não por causa de vaidades íntimas, vaidades que dizem respeito até ao adorar o corpo, ao divinizar o corpo, como os gregos faziam. Uma pergunta sincera e pessoal, muito íntima, não precisam responder, mas de que forma você está consagrando seu corpo, a beleza estética, ao prazer, à sensualidade, ou está oferecendo seu corpo a Deus? De que forma oferecer o corpo a Deus? De tantas formas, através do jejum, da oração, através do trabalho cristão, do serviço cristão, usar os seus pés para visitar alguém que precisa de consolo, ou usar as suas mãos para estender e dar algo para alguém que precisa de socorro. Isso é o corpo sendo usado para a glória de Deus, a energia para orar, para buscar a Deus, para clamar a Deus. E essa pergunta é só você que no íntimo da alma pode responder, porque não tem como outra pessoa avaliar isso por você. De que forma eu estou consagrando o meu corpo a Deus? Primeiro elemento de consagração: apresenteis os vossos corpos. Segundo elemento, uma vida entregue no altar. Ainda versículo 1, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Por que esta expressão? Porque os pagãos tinham o sacrifício, assim como também os judeus, tinham o sacrifício do animal morto, que era abatido e depois levado para o altar. Ali era oferecido. Mas o que é o sacrifício vivo? É o animal vivo, seja o cordeiro ou o bezerro, ou qual animal fosse oferecido no altar, levá-lo
vivo para o altar. É a ideia de a vida ser absolutamente entregue no altar. E o animal morria no altar. E é interessante que quando Paulo diz sacrifício vivo, a ideia de entregar a vida viva para Deus. Não entregar a vida morta para Deus, entregar a vida viva. E há relatos de que quando os sacerdotes levavam um animal vivo para o altar, o animal queria escapar do altar, queria fugir do altar. Então aquela doideira de pegar, segurar o animal porque ele queria escapar. E quando nós queremos consagrar a vida a Deus, quando nós queremos entregar a vida para o Senhor, algo dentro de nós, o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso próprio instinto de querer viver para nós, nos faz a cada dia querer pular do altar, ir embora do altar, ir embora da consagração e dizer: Deus, eu quero para mim, eu tenho do direito. Eu tenho o direito do meu tempo, eu tenho o direito do meu dinheiro, eu tenho o direito das minhas coisas, é o meu direito. E há um cântico que diz, isso falando de consagração: o meu direito é não ter direito algum. Que coisa interessante, né? O meu direito é não ter direito mais nenhum. Quando você entrega para Deus, todos os direitos são dele. É o sacrifício vivo, sacrifício de vida entregue. Isso nos tem uma mensagem de não entregar para Deus, no altar de Deus, no altar de consagração, aquilo que já não serve mais para nós, aquilo que já passou. Então, esse é um desafio, por exemplo, para os jovens e adolescentes que temos na igreja. Não espere a vida passar para depois consagrá-la a Deus. Não espere os melhores anos da vida passarem para depois lá com 70 anos de idade dizer: eu quero ser missionário e ir para o campo missionário. A vida já passou. Então, entregue a vida a Deus, sacrifício vivo, o vivo indo para o altar e dizendo: Senhor, está aqui a minha vida, estão aqui os meus anos que vão pela frente, está aqui o melhor do meu tempo para te servir. É por isso que o autor aos Eclesiastes diz: lembra-te do teu Deus nos dias da tua mocidade, para que quando vierem os maus dias, não digas: não tenho neles contentamento. Lembre-se de Deus, entregue o seu altar, entregue o teu corpo como sacrifício vivo. Consagre a Deus o melhor, a melhor época, os melhores anos, o melhor da juventude. Se for vivo, é agradável a Deus. Terceiro elemento na consagração: uma postura inconformada com o mundo. Veja o versículo 2, que diz: e não vos conformeis com este século. Cada época tem uma forma, cada século tem uma moda diferente, cada época tem um jeito de ser, e Paulo está dizendo: não vos conformeis com este século. Para nós do século 21, não devemos nos conformar com o que acontece, muito do que acontece neste mundo em que vivemos, desse jeito que vivemos, das prioridades deste mundo, não entrar nessa forma. E a palavra conformar quer dizer entrar na forma. Em outras palavras, não entre na forma deste mundo, não seja no formato deste mundo, deste século. Por exemplo, este século em que nós estamos vivendo nos ensina algumas coisas, que não devemos entrar nessas formas. Por exemplo, relativismo moral, aquela ideia assim: tudo é relativo, nada mais é absoluto. O que é pecado para você pode não ser para você. O que é certo para você pode ser errado para você. O que é errado para você pode ser muito bom para o outro. Então, não há mais absolutos. Mas quando vivemos para Deus, não entramos nessa forma. Nós temos nossos absolutos dados por Deus, pela palavra de Deus. Ou então, uma outra coisa que se insinua nesse século, o chamado hedonismo. O que é isso? É a ideia assim:
tudo que gera satisfação, prazer, bem-estar, está certo. Então, vá por esse caminho que está tudo bem. Você tem o direito de ser feliz, mesmo que alguém ache errado, mesmo que a Bíblia diga ao contrário, mesmo que a sociedade diga ao contrário, mas pode ir, se é para o seu bem, vá e faça. Outro ensino desse século, o consumismo. No consumismo, a gente aprende a consumir, gastar, comprar o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não gostamos delas. Nessa vibe, nesse jeito de ser, muitos cristãos entram à moda do mundo e assim por diante. Não entre na forma. Consagração a Deus é não entrar na forma do mundo. Seja firme nos seus valores, seja firme no cristianismo, seja firme na sua relação com Deus. Viva esta forma da fé cristã, viva o jeito de ser do cristianismo. Tente imitar a Cristo. A melhor forma para nós é Cristo. Você se espelhar em Cristo e dizer qual é o formato que eu tenho que ter nessa situação determinada. É perguntar o que Cristo faria se estivesse no meu lugar. Como Ele agiria nessa situação que eu preciso agir. Então essa é a minha forma e não a forma do mundo. Não vos conformeis, não entreis na forma. E a palavra forma no grego é esquema. É dessa palavra que vem a palavra esquema. Então, seria como se a palavra de Deus estivesse dizendo para nós: não entrem no esquema do mundo, não entrem no esquema deste século, a forma desse século. E quarto elemento, tem a mente transformada. Ainda no versículo 2: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas transformai-vos. E aqui está falando de essência interior transformada, mudança de dentro para fora, mudança da mente para o exterior. A mente de um cristão maduro influencia, não é influenciada pelo mundo. Transforma o esquema, transforma a forma. É mais ou menos como essa ideia assim: você está tão voltado a Deus que se tentar entrar na forma do mundo, a forma é que se quebra. Não você entra na forma e fica do jeito deste século, deste mundo. É você que transforma, é você que quebra essa forma. De alguma forma, Cristo se manifesta em você numa mente transformada. Uma mente transformada para transformar. O cristianismo, algo transformador. A gente sabe isso na teoria. Mas se você olhar para trás, você vai começar a glorificar a Deus e dizer: olha quantas transformações Deus já está fazendo na minha vida, do ano tal para agora, de quando eu me entreguei a vida a Cristo até agora, quando Cristo entrou na minha vida até os dias de hoje. Comece a visualizar isso, como você era no tratamento com as pessoas e como você é hoje. Cristo transformou sua vida, é a forma de Cristo e não a forma do mundo. Como você tratava as finanças, como você tratava o seu próprio temperamento, como você tratava a sua família, como você tratava com os pecados morais, etc. Mas Cristo entrou e transformou, e essa transformação tem que ser motivo de alegria na sua vida, mas continue transformando a sua vida. Isso tem a ver com santificação, você constantemente sendo transformado em áreas da vida, cirurgias que são feitas na nossa alma para tirar coisas que estão armazenadas lá no profundo do coração. Isso é transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, quando você consagra a Deus a sua vida, acontece uma coisa impressionante. Agora, ouça bem, o resultado
dessa consagração, o resultado de apresentar corpo a Deus, o resultado de apresentar a vida a Deus, sacrifício vivo, o resultado de não se conformar com o mundo, o resultado de transformar a mente conforme a vontade de Deus. E aí, diz a Bíblia, o texto termina, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você está consagrado a Deus, você prova a vontade de Deus, você vive a vontade de Deus, é automático, é o que a Bíblia nos diz, é o que a palavra de Deus nos afirma. Sabe por que tem tantos cristãos que caminham em contrariedade com a vontade de Deus em muitas áreas da vida? É porque não se consagraram a Deus, é porque não ofereceram sua vida totalmente a Deus. Aí caminham conforme a forma do mundo e querem colher resultados de Deus. Não, daquilo que você semeia, colhe. Caminham conforme os valores desse século e quando chega na hora da colheita, reclamam com Deus, dizendo, mas Deus, porque não houve consagração. Quando há consagração, manifesta-se a vontade de Deus. É algo automático que o texto está nos trazendo. E a vontade de Deus tem algumas características. Primeiro, ela é boa. Qual seja a boa vontade de Deus? A vontade de Deus é boa. Não perca de vista isto. A vontade de Deus é boa. No final, tudo aquilo que é a vontade de Deus vai culminar no bem maior para você, para a sua vida. O processo às vezes é dolorido, mas no final você diz, agora entendi, Deus estava me oferecendo o caminho da boa vontade de Deus. Por vezes, na vontade de Deus para a nossa vida, pode até haver dor ou sofrimento, mas no final, boa. Você vai dizer, que bom, agora entendi. Deus estava sendo bom para comigo, a boa vontade de Deus. Tem gente que vai para o campo missionário, servir e deixar a segurança. Tem gente que vai fazer a obra de Deus e deixa tantos valores construídos. Tem gente que vai para servir o próximo e abdica, mas sabendo que a vontade de Deus é boa. É boa, é boa. Isso me faz lembrar do pastor Paulo Capelletti. Paulo Capelletti, grande São Paulo, trabalha, quero ver se pela graça de Deus a gente consegue trazê-lo para um final de semana missionário. Um homem de Deus. Ele trabalha recuperando drogaditas, bandidos, gente da mais, como se diz, do mais difícil fundo de poço que alguém pode estar. E ele tem a sua casa aberta para receber esses jovens, essas pessoas. E Paulo Capelletti era engenheiro da Volkswagen. Tinha uma vida tranquila financeiramente, tinha as suas riquezas pessoais, os seus alvos de vida. Quando Deus o chamou para trabalhar com aquilo que a gente diria a escória da sociedade da grande São Paulo. E depois hoje, depois de tanto tempo, com tanta gente recuperada, tantos testemunhos, tantas obras da parte de Deus feitas por ele, se perguntar, Paulo, você trocaria de novo e voltaria para a sua função de status? Ele diz, não, de jeito nenhum. A vontade de Deus era essa, eu quero viver a vontade de Deus. O pessoal da família dele dizia, Paulo, você é doido, olha o que você está fazendo. É a vontade de Deus, ela é boa, e no final, a vontade de Deus é boa. Talvez você esteja brigando por coisas aí, entre você e você mesmo, e Deus está dizendo, eu estou querendo mostrar a minha vontade para você, que é boa, é agradável, além de ser boa, ela é agradável. E é no seguinte sentido, se for traduzir essa palavra,
do grego para o português. É a ideia de que a vontade de Deus nos faz descansar. Nos faz descansar. Por exemplo, alguém que vai fazer um negócio, ou vai casar, ou vai mudar de cidade, perde noites de sono. Que mais? Fica nervoso por causa disso. Briga com pessoas por causa disso, fica ansioso, porque fica ansioso, fica doente, já não é agradável, então já não é a vontade de Deus. Então você já tem uma dica aqui: se algo que você quer fazer está espremendo o teu coração, está tirando sua paz interior, já não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é agradável, e por último é perfeita. A ideia de se encaixar, igual um quebra-cabeça. A vontade de Deus se encaixa certinho. Aí você olha e diz: puxa, era essa peça que faltava. E Deus colocou aqui: vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aleluia. E só tem essa vontade revelada quem consagra totalmente sua vida a Deus.